Olá, muito bem-vindo ao Show do Cristão, o seu quiz bíblico na internet. Como andam os seus conhecimentos bíblicos? Você conhece a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus? No nosso quiz de hoje, eu vou te fazer 100 perguntas bíblicas de diversos temas e você tem 10 segundos para responder cada uma delas. Será que você dá conta de responder pelo menos 90 perguntas? Coloque aí nos comentários durante o nosso quiz as respostas se você está acertando ou errando. Mas antes, convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações e não esqueça de deixar o seu like. E no final do nosso quiz eu vou te fazer uma pergunta bônus em forma de enigma sobre a Bíblia Sagrada. E quero ver se você vai saber, hein? E vamos para o quiz. Pergunta de número 1. Verdadeiro ou falso? Davi escreveu todos os livros de Salmos? Esta afirmação é falsa. Os Salmos são uma coleção de muitos escritores, mas Davi foi o que mais contribuiu. Qual é o menor livro da Bíblia? Coloque aí nos comentários se você sabe ou não, hein? O menor livro da Bíblia é 3 João. E a terceira pergunta: quantos livros há na Bíblia Sagrada? Há 66 livros na Bíblia Sagrada. E a quarta pergunta do nosso quiz: quantos livros há no Antigo Testamento? No Antigo Testamento há 39 livros. Vamos para a quinta pergunta do nosso quiz. Quantos livros há no Novo Testamento? No Novo Testamento há 27 livros. Você está acertando? Já deixou o like? Qual livro do Novo Testamento contém o Sermão da Montanha de Jesus? Mateus. Quem era o filho de Davi que se tornou rei? Esta é a sétima pergunta, hein? Era Salomão. Ele se tornou rei logo após o seu pai. Em que língua foi escrita a maior parte do Antigo Testamento? Foi escrito em hebraico. Você sabia essa daí? Em que língua foi escrita a maior parte do Novo Testamento? Pense bem, hein? Foi escrito no grego. Qual autor humano escreveu mais livros na Bíblia Sagrada? Você sabe? Paulo escreveu 13 livros na Bíblia Sagrada. Qual é o seu preferido? Qual autor humano escreveu mais palavras na Bíblia? Eu acho que eu sei qual que é, hein? Moisés escreveu 125.139 palavras. Qual foi provavelmente o primeiro evangelho escrito? Lute só, provavelmente, hein? O Evangelho de São Marcos. Qual foi provavelmente o último evangelho escrito? Coloque aí nos comentários, hein? O Evangelho de São João. Você concorda com essa afirmação? E a 14ª, qual foi provavelmente a primeira carta escrita por Paulo? Essa pergunta fizeram na EBD esses dias. 1 Tessalonicenses. É muito lindo esse livro. Qual foi provavelmente o último livro do Novo Testamento escrito? Será que é Apocalipse? Sim, é o livro de Apocalipse. Foi o último livro escrito. E a 16ª,
Quem eram os 3 filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Você sabia essa? Quantas pessoas foram salvas na arca? Foram salvas 8 pessoas. Como Deus fez as pessoas se espalharem pela terra? Confundiram suas línguas. É isso aí. Quem Deus chamou de Ur para se mudar para Canaã? Você sabe qual é? Foi Abrão. E a 20ª pergunta: quem era a esposa de Abrão? A esposa de Abrão era Sarai. 21ª pergunta: embora Abrão e Sarai fossem muito velhos, o que Deus lhes prometeu? Um filho. Não importa, Deus cumpre as promessas, viu? Quando Deus mostrou a Abrão as estrelas no céu, o que ele prometeu? Que Abrão teria mais descendentes do que o número de estrelas. Quem era a serva de Abrão? Agar era a serva de Abrão. Você está gostando das nossas perguntas? Qual foi a ideia de Sarai para Abrão ter um filho? Para Abrão ter um filho com sua serva Agar. Quem foi o primeiro filho que Abraão teve? Ismael era o nome do primeiro filho de Abrão. E a 26ª pergunta do nosso quiz: para qual nome Deus mudou o nome de Abrão? Mudou para Abraão, com mais um A. Para qual foi mudado o nome de Sarai? Você sabe? Para Sara, tirou o I do final. 28ª pergunta: qual foi o segundo filho que Abraão teve? Isaac é o nome do segundo filho de Abraão. Com quem Abraão teve seu segundo filho? Se você ler a Bíblia, você vai saber, hein? Sua esposa, Sara. E a pergunta de número 30: para onde Agar e seu filho foram depois que deixaram a casa de Abraão? No deserto. Você já deixou o like? Quem Abraão enviou para encontrar uma esposa para Isaac? Quem será, hein? Seu servo mais antigo e fiel. Quem o servo escolheu? Ele escolheu Rebeca. Quais eram os nomes dos filhos de Isaac? Preste atenção, hein? Muitos confundem. Jacó e Esaú. 34ª pergunta: quem nasceu primeiro?
Esaú veio primeiro, com Jacó agarrando o seu calcanhar. Como Esaú providenciou comida para a família? Ele caçava, era caçador. Quem Isaac favoreceu entre seus dois filhos? Esaú. O que Jacó fazia na maior parte do tempo? Você sabe? Ficava em casa com a sua mãe. O que Esaú recebeu em troca de sua primogenitura? Ele recebeu apenas um ensopado. Como Isaac estava morrendo e cego, quem sugeriu que Jacó roubasse a primogenitura de Esaú? Rebeca, sua mãe. Como Esaú reagiu quando seu direito de primogenitura foi tomado? Ele ameaçou matar Jacó. Quando Jacó conheceu Labão, com qual filha ele queria se casar? Coloque aí nos comentários, hein? Ele queria casar com Raquel. Com quem Labão enganou Jacó para que se casasse? Com Leia. O que Labão fez Jacó fazer para finalmente se casar com Raquel? Trabalhar por mais 7 anos. Você acertou? Quem foi o primeiro filho que Jacó teve com Raquel? Você sabe? O primeiro filho se chamava José. E a pergunta de número 45: para o que Deus mudou o nome de Jacó antes de seu encontro com Esaú? Para qual nome foi? Israel. E a pergunta 46 qual é? O que Moisés fez depois de matar um egípcio? Ele fugiu para o deserto. Quando Moisés confrontou o faraó, em que se transformou seu cajado quando ele jogou no chão? Seu cajado se transformou em uma serpente. Como a mãe de Moisés o salvou dos soldados egípcios? Ela colocou em uma cesta no rio. Você está acertando? A que Deus enviou para alimentar os israelitas no deserto? O que Deus enviou? Codorna e maná. Deus providencia e cuida do seu povo, hein? O que os espias enviados a Canaã viram que os deixou com medo? Esta é a pergunta 50, hein? Eles viram gigantes na terra. Você está gostando? Deixa seu like aí. Quem foram os 2 únicos israelitas autorizados a entrar na terra prometida depois de muitos anos? Josué e Calebe. Que cidade Deus fez os muros caírem para que Josué e os israelitas pudessem conquistá-las? Foi a cidade de Jericó. Deus derruba os muros para abençoar os teus filhos.
Depois que eles tomaram a terra prometida e Josué morreu, quem governou Israel? Os juízes. Você sabia disso? E a pergunta 54, quem foi a juíza que levou Israel à vitória? Pense bem. Débora. Você sabia essa? E a pergunta 55, quem foi o juiz que derrotou os midianitas com apenas 300 homens usando tochas e chifres? Foi Gideão. Quem foi o juiz que fez o voto de Nazireu desde o nascimento e lutou contra os filisteus? Foi Sansão. E a pergunta 57, com o que Sansão matou 1000 filisteus? Você sabe essa resposta? Ele matou com a queixada de um jumento. Como Sansão morreu? Preste atenção, muitos confundem, hein? Derrubando os pilares do templo, matando a si mesmo e a muitos filisteus. Quem ungiu Saul como rei? Você lembra? Samuel ungiu Saul como rei. Pergunta 60. Quem era o inimigo que tomou a Arca da Aliança? Quem será, hein? Os filisteus tomaram a Arca da Aliança. O que aconteceu com o ídolo que estava no lado da arca no templo do inimigo? Caiu e quebrou tudinho. Quando o povo exigiu que Saul fizesse um sacrifício a Deus, o que ele fez? Fez o sacrifício. Qual foi a punição de Saul por desobedecer? Você é obediente? Deus tirou seu reinado. Quem era o rei de Israel ungido por Samuel depois de Saul? Era Davi. Essa é fácil, né? O que Davi fazia como trabalho enquanto trabalhava para seu pai? Esta é a pergunta número 65. Ele era um pastor de ovelhas. Quando os filisteus vieram atacar os israelitas, quem zombou de Deus e os desafiou? Golias, o gigante. Quem era o filho de Saul, de quem Davi fez uma grande amizade? Jonatas. Você sabia essa? Coloque aí nos comentários. O que Saul atirou para tentar matar Davi? Uma lança. O que Jonatas fez para salvar a vida de Davi de Saul? Avisou-o de que Saul tentaria matá-lo. E a pergunta número 70, para qual país estrangeiro Davi fugiu? Estamos na reta final, hein? Ele fugiu à terra dos filisteus. Pergunta 71. Saul desistiu de perseguir Davi quando Davi foi para o deserto. Tá certo isso?
Não, não foi isso não. Você sabe? Coloca aí nos comentários. Quantas vezes Davi poupou a vida de Saul? Pense bem, hein? 2 vezes. Você está gostando desse quiz? Coloque aí nos comentários. Onde Davi poupou a vida de Saul pela primeira vez? Você lembra? Em uma caverna. Onde Davi poupou a vida de Saul pela segunda vez? Não foi na caverna dessa vez, viu? Em um acampamento onde Saul estava dormindo. Pergunta 74. Qual foi o último juiz de Israel que morreu depois que Saul fez uma paz temporária com Davi? Foi Samuel, o último juiz de Israel. Com que profeta Saul pediu para falar? Você sabe? Ele pediu para falar com o profeta Samuel. E a pergunta 77. Como Saul morreu? Caiu sobre sua própria espada. Quantos de seus filhos morreram em batalha? Olha, leia o livro de 1º e 2º Samuel. É muito lindo esse livro, viu? Todos eles. Quem era o capitão do exército de Davi? Joabe. E a pergunta de número 80. Quando Davi ficou em Jerusalém, que mulher ele viu e com quem cometeu adultério? Betseba. Quem era o marido de Betseba? Coloque aí nos comentários se você sabe, hein? Urias. Quando Betseba engravidou, o que Davi fez acontecer com Urias para esconder o seu pecado? Faça com que ele seja morto em batalha. Foi isso que ele fez. Que profeta veio repreender Davi? O profeta Natã. Nada escapa da visão de Deus, viu? Cuidado. O que aconteceu com o filho de Betseba? A criança logo morreu. A criança fruto do pecado. Quando Betseba e Davi tiveram outro filho, que nome eles deram a ele? Salomão. Quem era o filho de Davi que iniciou uma rebelião contra ele? Essa é a pergunta 86, hein? Absalão era o nome do filho de Davi. Que capital Davi abandonou? Jerusalém. Quando os exércitos de Davi e Absalão lutaram, o que aconteceu com o cabelo de Absalão? Ficou preso em uma árvore. Quem matou Absalão? Joabe. E a pergunta de número 90, contagem regressiva para a final.
Por que ele matou Absalão? Qual foi a punição de Joabe? Ele foi rebaixado como capitão. Qual foi o segundo pecado de Davi registrado na Bíblia Sagrada? Você sabe essa? Ele fez um censo das pessoas em sua nação. Quais livros da Bíblia registram o tempo de Davi como rei? Primeira e segunda Samuel, Primeira Reis e Primeiras Crônicas. Você acertou? Durante seu tempo como rei, quem era o principal inimigo de Davi? Os filisteus eram os principais inimigos de Davi. Que característica Salomão pediu a Deus quando se tornou rei? Ele pediu sabedoria. E a pergunta 95: o que Salomão construiu para o Senhor? Ele construiu um templo para adorar ao Senhor. E a pergunta 96: qual rainha famosa veio visitar Salomão? Rainha de Sabá. E a pergunta 97: quantas esposas Salomão teve? Ele teve 700 esposas. E a pergunta 98: Salomão sempre seguiu o Senhor? Não. Muitas vezes ele desobedeceu. E a penúltima pergunta: quem convenceu Salomão a se afastar de Deus? Suas esposas. E a última pergunta do nosso quiz: o que aconteceu com o reino após o governo de Salomão? Ele se dividiu em 2. E aí, o que você achou do nosso quiz de hoje, hein? Quantas perguntas você acertou no nosso quiz? Você achou realmente que era de nível médio? Ou você achou do nível fácil ou muito difícil, hein? Coloque aí nos comentários. E o nosso enigma de hoje é a seguinte pergunta, olha só. Qual é a expressão matemática do perdão? Tempo para você pensar. Pense aí. E aí, você já sabe o que é? A expressão matemática do perdão é 70 vezes 7. E eu comprovo com você na Bíblia Sagrada, em Mateus 18, 21, 22, que diz assim, ó. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí, você acertou ou errou? Se você gostou do nosso quiz e ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber novas perguntas como essa. E envie para os seus familiares e amigos. Agora está aparecendo aí, ó, um vídeo de 100 perguntas bíblicas nível fácil. Mas muitas pessoas erraram, hein? Quer ver como você está os seus conhecimentos bíblicos? Clique aí. Um abraço e Deus abençoe você e sua família. Tchau!